Assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as formas para a estabelecer. O Senhor é o seu nome. Chame por mim, e eu responderei, e eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das coisas desta cidade e das coisas dos reis de Judá, que foram derrubadas para defender a cidade contra as rampas de ataque e a espada. Quando se der a batalha contra os caldeus, eu as encherei de cadáveres, aquele que serão feridos por minha ira e meu furor, porque desta cidade escondi o meu rosto, por causa de sua maldade. Eis que lhe trarei saúde e cura, e eu sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Olá a todos, desculpa pela bagunça aqui atrás, estamos no processo de mudança, mas vamos iniciar através desse versículo, que Deus está fazendo uma convocação a todos, e nesse momento que estamos passando, as pessoas estão malucas, estão desmaiando de medo, as pessoas não sabem como fazer mediante toda essa crise. E também outras pessoas falando se é o fim, se já estamos no fim. Bem, ainda não estamos no fim de todas as coisas. Estamos apenas só no começo. Mas esse vídeo é para deixar uma palavra de esperança, de conforto e que o Espírito Santo use a minha boca. Então é o seguinte, Jeremias 33:3 diz: Buscar-me-ei e me achareis, e eu lhe responderei e mostrarei coisas grandes e ocultas. Deus aqui está falando que se a gente procurar Ele mostrará as coisas que estão ocultas e Ele fará um grande milagre. Aqui Deus está falando que se você clamar por Ele, Ele vai lhe responder e vai mostrar a você tanto a cura como a solução. Tanto que Deus diz que os seus pensamentos são de paz em abundância. Bem, mas a pergunta é o fim, Samuel? Então vamos lá aqui agora em Mateus capítulo 24, versículo 3, que diz lá o seguinte: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando seus discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram: Diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondeu: Tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. E nesse tempo muitos irão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo, e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então aqui deixa bem claro aqui o que Jesus quis dizer, Ainda não é o fim, é só o início, o princípio das dores. E o interessante, o engraçado, que surgiu muitos boatos que no dia 31, se eu não me engano, iria aparecer aí o Cavaleiro da Morte, Mas isso são enganos de falsos profetas, falsos ministradores, que tentam enganar as pessoas e não tentam mostrar a palavra fiel de Deus e verdadeira, que é de Jesus Cristo. Então Cristo disse aqui que vocês virão rumores de guerra, terremotos, mas não é o fim.
não é o fim. E então aqui temos a peça-chave: clamar a Deus e Ele nos responderá e nos mostrará a solução. E em meio a tudo isso, Deus nos mostrará a solução. Mas Jesus Cristo diz: vocês estão no princípio das dores. E aqui o recado que o Espírito Santo quer dar nesse vídeo é que vocês não se esfriem e não abandonem a fé de vocês, porque nesse tempo é que o amor vai se esfriar, muitos odiarão uns aos outros e uns matarão uns aos outros. Mas vamos avançar agora. Mateus capítulo 11, versículo 26, que diz a seguinte questão: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha só, Jesus disse o seguinte: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus disse o quê? Que nós devemos se entregar a Ele, entregarmos os problemas a Ele, porque o fardo dele é leve. Então, é essa mensagem que Cristo Jesus deixa para nós. Então, vamos pegando a parte desse estudo. Deus quer que clamamos por Ele, Ele nos responderá e nos mostrará a solução. Jesus disse que a gente não deve se esfriar na fé, e também disse que entregássemos os caminhos a Ele e Ele nos aliviará, porque o jugo dele é suave, mas o fardo é leve. Mas ainda vamos continuar, temos muito que andar. Então vamos lá, Colossenses capítulo 3, versículo 6, que diz o seguinte. Vamos lá, agora o texto aqui escapuliu, mas vamos lá. Colossenses 3, versículo 6, diz o seguinte, né? Opa, eu errei pessoal, erro. Vamos lá, Colossenses 2, capítulo 6, que diz o seguinte, né? 2 e 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme as tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então veja aqui o seguinte, né? Existe no mundo muitas filosofias humanas, filosofias que só é filosofar e não resolve em nada. São filosofias e mais filosofias que os homens criam, uns não resolvem nada. Essa é a maior verdade, não resolve em nada. E aqui Paulo escreve o seguinte: e Cristo manda dizer, continue arraigados na fé, continue firmes e confirmados na fé, enraizado como uma árvore que dá fruto no seu devido tempo. Continue a dar frutos, continue enraizados na fé e na esperança em Cristo Jesus, não conforme a tradições de homens, filosofias e os rudimentos do mundo que levam à perdição e os enganos de Satanás. Mas vamos continuar avançando. Vamos ler agora o final de Salmo capítulo 11, que vamos agora fechar com chave de ouro. Então vamos lá, Salmos capítulo 11. No Senhor me refugio. Como então vocês dizem a minha alma? Fuja como um pássaro para o seu monte? Porque eis aí os ímpios, armando os seus arcos, colocam flecha na corda, para as escondidas dispararem contra os retos de coração. Ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? E o Senhor, que está no seu santo templo, que é nos céus,
O Senhor tem o seu trono, e os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras sonda os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ele abomina o que ama a violência. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do cálice deles. Por ser justo, o Senhor ama a justiça, e os retos lhe contemplarão a face. O que é que Deus está mandando aqui? Ele está dizendo o seguinte: o Senhor está no seu santo templo. Nos céus o Senhor tem seu trono, e os seus olhos estão atentos, e a sua pálpebra sonda os filhos dos homens, e o Senhor põe à prova o justo e o ímpio. Esse texto aqui já deixou claro. Deus está olhando dos céus com seus olhos e com seus ouvidos. Claro, ele não tem olhos nem ouvidos físicos, é um ser espiritual que criou todas as coisas. Mas ele é que sonda as mentes e os corações, dos filhos dos homens, dos filhos de Adão, nós, os seres humanos. E também Deus está atento para nos ouvir e pôr à prova tanto o justo como o ímpio. Apesar que o ímpio tenta armar o seu arco, mas Deus é que derruba. Mas Deus diz também que coloca à prova o ímpio e o justo. Mas contudo, Deus está olhando, está com os ouvidos atentos para ouvir o seu clamor no dia da angústia. É essa instrução que eu tenho para falar nesse vídeo. Que nesses tempos difíceis, nós devemos se apegar a Deus, orar todo o tempo, se entregar a Deus por completo, não é por pitadinho não, é por completo. Entregarmos a Deus por completo, orar o tempo todo, que Deus nos dará